Os reflexos relacionam-se intimamente com o bem-estar do organismo. O comportamento reflexo que envolve o meio ambiente externo é também da mesma maneira importante. Se um cão machucar a pata pisando em um objeto cortante, é importante que a perna possa ser rapidamente flexionada para que o pé seja retirado. A chamada flexão reflexa é responsável por isso. Igualmente, é importante que a poeira que porventura entre no olho seja retirada por uma abundante secreção de lágrimas, que um objeto rapidamente movido contra o olho seja evitado pelo pestanejar, e assim por diante. Estas vantagens biológicas explicam certos reflexos em um sentido evolutivo. Os indivíduos que provavelmente mais se comportaram de maneira semelhante, presumivelmente tiveram maiores probabilidades de sobreviver e transmitir a característica adaptativa à prole. O processo de condicionamento também tem valor de sobrevivência. Como o ambiente muda de geração para geração, mais o ambiente externo que o interno, respostas reflexas apropriadas não se podem desenvolver sempre como mecanismos herdados. Assim, um organismo pode estar preparado para secretar saliva quando certas substâncias químicas estimulam sua boca, mas não pode adquirir a vantagem adicional de salivar antes que o alimento seja realmente degustado, sem que a aparência física dos alimentos permaneça a mesma de ambiente para ambiente e de tempos a tempos. Desde que a natureza não pode prever que um objeto com uma aparência particular será comestível, só o processo evolutivo pode fornecer um mecanismo pelo qual o indivíduo possa adquirir respostas a configurações particulares de um dado ambiente depois de terem sido encontradas. Onde o comportamento herdado é insuficiente, a mutabilidade herdada do processo de condicionamento desempenha seu papel. Muitas superstições dão exemplos de respostas condicionadas por contingências acidentais. Este comportamento se deve a uma associação real de estímulos, mas o reflexo condicionado resultante não é útil. Damos a alguns desses reflexos a denominação de irracionais. Uma criança atacada por um cão pode vir a temer todos os cães. O estímulo visual proporcionado pelo cão ficou associado com a amedrontadora estimulação do ataque físico. Mas esta associação não acontece com todos os cães. Quando posteriormente a resposta é eliciada ante a visão de um cão inofensivo, não tem função útil. O comportamento agressivo apropriado à visão de alguém que detestamos pode ser eliciado por outras pessoas parecidas, vestindo o mesmo tipo de roupas. Efeitos menores do mesmo tipo causam menos problemas. Uma reação nostálgica a uma canção que foi popular durante um velho caso de amor é uma resposta condicionada originada por uma associação acidental de estímulos, mas a isso não chamamos de supersticioso ou irracional. De acordo com a fórmula da substituição de estímulos, precisamos eliciar uma resposta antes de condicioná-la. Destarte. Todos os reflexos condicionados baseiam-se em reflexos incondicionados. Mas já vimos que as respostas reflexas são apenas uma parte do comportamento total do organismo. O condicionamento proporciona novos estímulos controladores, mas não pode acrescentar novas respostas. O uso dos reflexos condicionados no controle prático do comportamento dá uma boa medida de seu campo de ação. Os reflexos relativos à economia interna do organismo raramente são de importância prática para outras pessoas, mas pode haver ocasiões em que estejamos interessados em fazer alguém ruborizar-se, ou rir, ou chorar, e então recorremos a estímulos condicionados ou incondicionados. É frequentemente intenção da literatura promover comportamentos desta maneira. O drama de derramar lágrimas tem um sentido literal. Muitos efeitos mais sutis são semelhantes. É importante ao entender o efeito de um poema notar que respostas condicionadas podem ser eliciadas por estímulos verbais como morte, amor, tristeza, o que é muito diferente do efeito causado por um trecho de prosa com o mesmo significado que o poema. Os efeitos emocionais de música e de pintura são em grande parte condicionados. Também usamos o processo para dispor o controle do comportamento em ocasiões futuras. Na educação patriótica e religiosa, por exemplo, as respostas emocionais a bandeiras, insígnias, símbolos e rituais estão condicionadas de modo que estes estímulos sejam eficazes em ocasiões futuras. Uma das curas comumente propostas para o fumar ou beber excessivo consiste em adicionar substâncias que induzam a náuseas, indisposições e outras consequências da bebida ou do fumo. Quando mais tarde a bebida ou o fumo forem vistos ou provados,
Respostas semelhantes são eliciadas como resultado do condicionamento. Estas respostas podem competir com o comportamento de beber ou fumar, como que lhes tirando toda a graça. Um condicionamento desta espécie consiste no tratamento de um sintoma, e não da causa, mas isto ajuda o paciente a parar de beber ou fumar por outras razões. Treinar um soldado é em parte condicionar respostas emocionais. Se retratos do inimigo, sua bandeira, forem associados a histórias ou fotografias de atrocidades, uma reação agressiva semelhante provavelmente ocorrerá quando o inimigo for encontrado. As reações favoráveis são obtidas em geral da mesma maneira. Respostas a alimentos apetecíveis são facilmente transferidas para outros objetos. Assim como detestamos a bebida ou o fumo que nos deixam doentes, também gostamos dos estímulos que acompanham alimentos agradáveis. O vendedor bem-sucedido é aquele que paga bebidas ao seu cliente ou convida-o para jantar. O vendedor não está apenas interessado nas reações gástricas, mas sim na predisposição favorável do cliente a seu respeito e com relação a seu produto. O churrasco grátis em um comício político tem um efeito semelhante. Da mesma forma, os confeitos que o pediatra dá ao seu jovem paciente. Mostrou-se experimentalmente que muita gente começa a gostar de música moderna se a ouve enquanto come. Entre os judeus, quando a criança começa a aprender a ler, beija uma página sobre a qual uma gota de mel foi depositada. O importante não é que posteriormente ela vá salivar sempre que vir um livro, mas que terá uma predisposição favorável aos livros. Nem todos os reforços que estabelecem predisposições desta espécie são gastronômicos. Como os publicitários bem o sabem, as respostas e as atitudes eliciadas por lindas garotas, bebês e cenas agradáveis podem ser transferidas para marcas, produtos, estampas de produtos. Algumas vezes estamos interessados em induzir a uma resposta emocional que vá contra outra ou equilibre seu efeito. O dentista, por exemplo, encontra-se diante de um problema prático que consiste em ter de recorrer a estímulos dolorosos. Estes estão relacionados a estímulos fornecidos pela sala de espera, à cadeira de dentista, aos instrumentos, ao som do motor, que finalmente eliciam uma variedade de reações emocionais. Algumas destas classificamos, grosso modo, de ansiedade. Um bonito livro de estampas na sala de espera pode eliciar respostas incompatíveis com a ansiedade e que até certo ponto a cansem. Este efeito momentâneo exemplifica o uso de estímulos já antes condicionados. O efeito educacional do livro ao criar uma atitude menos desfavorável ao dentista exemplifica o uso de condicionamento no controle do comportamento. Flores e músicas nos velórios e enterros têm um efeito imediato que se contrapõe às reações eliciadas por um corpo sem vida, e através do processo de condicionamento criam uma predisposição mais favorável no futuro para com as práticas funerárias. Outro problema prático comum é o de eliminar respostas condicionadas. Por exemplo, podemos querer reduzir as reações de medo eliciadas por pessoas, animais, incursões aéreas ou combates militares. Seguindo os métodos do experimento com reflexo condicionado, apresentamos um estímulo condicionado e omitimos o estímulo reforçador responsável pelo seu efeito. Um passo decisivo no tratamento da gagueira, por exemplo, é a extinção de reações de ansiedade ou embaraço geradas por pessoas irresponsáveis que riram do gago ou foram impacientes com ele. Uma técnica bastante comum é encorajá-lo a falar a todos que encontre. As respostas funcionais de embaraço e ansiedade geralmente são condicionadas na primeira infância. Se o adulto gago não é muito caçoado, as respostas podem se extinguir. A terapia consiste apenas no encorajamento da conversação de modo que o estímulo assim automaticamente gerado possa ocorrer sem ser reforçado. Se o estímulo condicionado elicia respostas muito fortes, pode ser necessário apresentá-lo em doses gradativas. Se há uma criança que foi assustada por um cão se der um cãozinho, a semelhança entre o animalzinho e o cão assustador não é tão grande a ponto de eliciar uma resposta de medo condicionada muito forte. Qualquer resposta pouco intensa que possa surgir se extingue. Como o cãozinho cresce, assemelhando-se gradativamente ao animal que ocasionou o medo, a extinção vai se processando por etapas. Às vezes se usa uma técnica semelhante na redução de reações emocionais excessivas a bombardeios aéreos, combates e condições traumáticas semelhantes. A extinção começa com estímulos que eram a princípio apenas um pouco perturbadores. Ruído vago, sirene fracas,
ou sont distantes de bombas explodando. Apresentam-se os estímulos visuais em filmes, sem os sons que os acompanham no combate real. À medida que a extinção ocorre, a semelhança com estímulos verdadeiros aumenta. Finalmente, se o tratamento for bem sucedido, nenhuma ou quase nenhuma resposta será eliciada pelos estímulos reais. Os reflexos, condicionados ou não, referem-se principalmente à fisiologia interna do organismo. Muitas vezes estamos mais interessados, entretanto, no comportamento que produz algum efeito no mundo ao redor. Este comportamento origina a maioria dos problemas práticos nos assuntos humanos e é também de um interesse teórico especial por suas características singulares. As consequências do comportamento podem retroagir sobre o organismo. Quando isto acontece, podem alterar a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente. A afirmação de que um pássaro aprende que obterá alimento estendendo o pescoço será um relato descurado do que aconteceu. Dizer que adquiriu o hábito de estirar o pescoço é meramente recorrer a uma ficção explanatória, pois o único indício do hábito é a tendência adquirida de realizar o ato. A maneira mais simples de enunciar o processo é a que segue. Tomou-se uma determinada consequência contingente a certas propriedades físicas do comportamento, o estirar a cabeça, e verificou-se um aumento na frequência do comportamento. É costume referir-se a qualquer movimento como uma resposta. A palavra foi emprestada do campo da ação reflexa e sugere um ato que, por assim dizer, responde a um evento anterior, o estímulo. Mas é possível tornar um evento contingente a um comportamento, sem identificar, ou sem que se possa identificar, um estímulo anterior. O meio ambiente do pombo não foi alterado para eliciar o movimento de levantar a cabeça. É provavelmente impossível demonstrar que um determinado estímulo precede invariavelmente este movimento. Comportamento deste tipo pode vir a ser colocado sob o controle de estímulos, mas não será a relação de eliciação. O termo resposta não é por isso inteiramente apropriado, mas está tão bem estabelecido que o usaremos nas discussões futuras. Uma resposta que já ocorreu não pode, é claro, ser prevista ou controlada. Apenas podemos prever a ocorrência futura de respostas semelhantes. Desta forma, a unidade de uma ciência preditiva não é uma resposta, mas sim uma classe de respostas. Para descrever-se esta classe usar-se-á a palavra operante. O termo dá ênfase ao fato de que o comportamento opera sobre o ambiente para gerar consequências. As consequências definem as propriedades que servem de base para a definição da semelhança de respostas. O termo será usado tanto como adjetivo, comportamento operante, quanto como substantivo para designar o comportamento definido para uma determinada consequência. Cada ocasião singular em que um pombo levanta a cabeça é uma resposta. É um segmento de história que pode ser relatado usando qualquer sistema de referência que se queira. O comportamento denominado levantar a cabeça, não importa em que circunstâncias específicas ocorra, é um operante. Pode ser descrito, não como um ato acabado, mas como um conjunto de atos definidos pela propriedade que a altura, até onde a cabeça for levantada, representa. Neste sentido, um operante se define por um efeito que pode ser especificado em termos físicos. A craveira a uma certa altura é propriedade do comportamento. O próprio Pavlov denominou reforços todos os eventos que fortaleciam o comportamento e condicionamento todas as mudanças resultantes. No experimento de Pavlov, contudo, um reforço é associado a um estímulo, enquanto no comportamento operante é contingente a uma resposta. Desta forma, o reforçamento operante é um processo separado e requer uma análise separada. Em ambos os casos, o fortalecimento do comportamento que resulta do reforço será adequadamente chamado condicionamento. No condicionamento operante, fortalecemos um operante, no sentido de tornar a resposta mais provável ou, de fato, mais frequente. No experimento do pombo, então, o alimento é o reforçador. O apresentar alimento quando uma resposta for emitida é o reforço. O operante será definido pela propriedade a qual o reforço for contingente, a altura até onde a cabeça for levantada. A mudança da frequência com que a cabeça for levantada à altura determinada constitui o processo de condicionamento operante. Enquanto estamos despertos, agimos constantemente sobre o ambiente, e muitas das consequências de nossas ações são reforçadoras. Através do condicionamento operante, o meio ambiente modela o repertório básico com o qual mantemos o equilíbrio,
andamos, praticamos esporte, manejamos instrumentos e ferramentas, falamos, escrevemos, velejamos um barco, dirigimos um automóvel ou pilotamos um avião. Uma modificação no ambiente, um novo automóvel, um novo amigo, um novo campo de interesse, um novo emprego, uma nova residência, pode nos encontrar despreparados, mas o comportamento ajusta-se rapidamente assim que adquirirmos novas respostas e deixarmos de lado as antigas. O reforço operante faz mais que modelar um repertório comportamental. Aumenta a eficiência do comportamento e o mantém fortalecido muito tempo depois que a aquisição ou a eficiência já tenham perdido o interesse. Para que o condicionamento se efetue, é necessário que o organismo seja estimulado pelas consequências de seu comportamento. Ao reeducar um paciente no uso de um membro parcialmente paralisado, será de grande ajuda amplificar a retroação dos menores movimentos através de instrumentos ou do relato de um instrutor. O surdo-mudo só aprende a falar quando recebe a retroação de seu próprio comportamento, que pode ser comparada com a estimulação que recebe dos outros locutores. Uma das funções do educador é fornecer consequências arbitrárias, às vezes espúrias, para servir de retroação. Um único reforço pode ter um efeito considerável. Em condições ótimas, a frequência de uma resposta eleva-se de um valor prevalecente baixo para outro alto e constante, em um só passo abrupto. Na maioria das vezes, observamos um aumento substancial provocado por um único reforço, e aumentos adicionais resultantes de reforços posteriores. O fato de que o condicionamento possa ser tão rápido em um organismo tão inferior como o rato ou o pombo traz implicações interessantes. As diferenças naquilo que é comumente denominado inteligência são atribuídas em parte a diferenças na velocidade de aprendizagem. Mas não pode haver aprendizagem mais rápida que um aumento instantâneo na probabilidade de resposta. A superioridade do comportamento humano, portanto, é de alguma outra natureza. O procedimento experimental do condicionamento operante é simples e direto. Dispõe-se uma contingência de reforço e expõe-se a ela o organismo por um dado período. Explicamos então a frequente emissão da resposta referindo-nos a esta história. Mesmo que tenhamos condicionado um pombo a estirar o pescoço, ele não fará isso quando não estiver com fome. Destarte, temos um novo tipo de controle sobre o comportamento para fazer o pombo esticar o pescoço. Simplesmente fazemos com que fique com fome. Adicionou-se um operante pré-selecionado a todas aquelas coisas que um pombo faminto faz. O controle sobre a resposta foi somado ao controle sobre a privação de alimento.